O setor elétrico brasileiro já estava esperando por esse momento de capitalização da Eletrobras há 20 anos, na realidade. Eu acho que foi uma grande vitória, não do governo, mas uma grande vitória do setor elétrico brasileiro, da sociedade brasileira. Com isso, a empresa vai voltar a ter capacidade de investimento. É uma empresa muito importante. Ela ainda detém 30% da geração e 45% das linhas de transmissão de energia do país, e isso vai ser importante. São investimentos da ordem de 14 bilhões de reais por ano, que é a expectativa que nós temos para os próximos anos. Isso aí vai ser importante para o setor, né, para que o setor cada vez se torne mais renovável, com melhor prestação de serviços, com menor custo de energia, como também vai gerar uma maior competitividade no setor elétrico brasileiro. Isso vai ser saudável para todos. No que diz respeito à sanção por parte do presidente Bolsonaro dessa lei, isso deverá ocorrer nas próximas 2 semanas. Em relação a possíveis vetos, isso ainda está em análise por parte dos técnicos do governo, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia, também da Casa Civil e da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Isso deverá ocorrer, estar finalizado nas próximas 2 semanas. Logo depois da aprovação, eu ouvi o senhor, uma entrevista do senhor, rebatendo esse argumento da oposição de que a conta de luz poderia encarecer, que não é a previsão do governo. Hoje também os jornais estão dando que o governo avalia antecipar 30 bilhões dessa venda para conseguir custear e evitar qualquer aumento, ministro. O senhor falava, inclusive, em redução da tarifa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Não, já está previsto 30 bilhões da outorga durante o período de concessão irem para a conta de desenvolvimento energético. Essa conta corresponde hoje a aproximadamente 12% da tarifa de energia. Ou seja, esse aporte de recursos nessa conta, evidentemente, vai contribuir para que a tarifa seja reduzida. Agora, outros comandos que existem na própria lei, elas vão transformar a geração de energia no país mais barata. E isso nós apresentamos em números para todos. Nós trabalhamos de forma bastante transparente, apresentando por que nós estimamos que a tarifa de energia nos próximos anos ela será reduzida entre 5% a 7%. Nos próximos anos, o senhor, assim, no próximo ano já ou não necessariamente? No próximo ano, não necessariamente será 5%. Já vai haver uma redução da tarifa, nós ainda não temos como dizer quanto será. Nós podemos afirmar que a tarifa não vai aumentar por conta da capitalização da Eletrobras. E isso vai ocorrer ao longo do tempo. A tarifa vai ser reduzida entre 5% e 7% por conta desse processo, dessa medida provisória que será convertida em lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ministro, mais cedo eu vi a sua participação na Comissão de Minas e Energia. O senhor assegurou de novo que o Brasil não deve passar por racionamento. Inclusive, esclareceu ontem a fala do presidente do Congresso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se realmente não está no radar do governo essa possibilidade de racionamento. Não, nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento. Nós monitoramos o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós estamos adotando medidas, e essas medidas vêm sendo adotadas desde outubro do ano passado, justamente para preservar os nossos reservatórios de água, das nossas usinas hidrelétricas, porque eles funcionam como se fosse uma bateria desse sistema hidráulico brasileiro. Então, é importante agora nós preservarmos isso para que nós possamos, ao final desse ano, outubro, novembro, estarmos em melhores condições do que iniciamos o ano. E com isso nós vamos para o ano de 2022, não dependendo de afluência nem de chuvas para completar os nossos reservatórios. Então nós sempre trabalhamos com segurança energética, com a geração ao menor custo para o consumidor. Pois é, eu conversava com o Almirante Bueno antes, ele até dizia isso, que vocês estão monitorando, quer dizer, justamente para não ter essa crise no fornecimento de energia. A medida provisória ela vai existir mesmo, ministro? Vocês estão discutindo esse texto ou não? Nós estamos discutindo o texto, que esse texto é um dos instrumentos que nós consideramos que poderá ser implementado
caso seja necessário para que nós tenhamos uma melhor governança, uma maior tempestividade na tomada de decisão, para que a gente possa efetivamente controlar o nível dos nossos reservatórios, permanecer com segurança energética no país e dar tranquilidade ao consumidor. É isso que nós buscamos diuturnamente e incessantemente. Certo, esse texto não está pronto ainda, vocês estão ainda discutindo? Não, estamos discutindo, e essa discussão não é só no âmbito do Ministério de Minas e Energia, é no âmbito do governo de uma maneira geral. Me parece que o presidente Bolsonaro acompanha atento isso, porque seguidamente ele conversa com os apoiadores, que ele está já, essa semana falou que era importante a aprovação da privatização da Eletrobras. Então, quer dizer, vocês estão monitorando isso de perto também com o presidente? Claro, não só nós monitoramos o setor elétrico, como eu me reporto ao presidente, se necessário, diariamente. Já conversei com ele há umas 2 semanas atrás em relação à possibilidade dessa medida provisória. Expliquei para ele a importância desse instrumento legal. Ele entendeu perfeitamente e quando nós estivermos com tudo isso consolidado, nós vamos apresentar de novo ao presidente. Mas eu mantenho o presidente informado de todos os assuntos atinentes ao Ministério de Minas e Energia, particularmente a questão da crise hídrica e também agora na tramitação dessa medida provisória da capitalização da Eletrobras, que findou agora na segunda-feira na Câmara dos Deputados. Vazou que seria uma minuta dessa medida provisória, né, ministro? Que se fala ali, num dado momento, num programa para racionalização de energia compulsória. O que seria isso, ou isso deve ficar de fora da medida? Não, isso não está sendo considerado, não foi considerado. Eu não tive acesso a esse documento, ele foi veiculado pela imprensa, mas trata-se de uma minuta que não chegou nem ao meu conhecimento como ministro para que eu desse o aval a ela de sim ou não. Então, eu não posso dizer para você que documento, mas eu posso dizer que na medida provisória que está sendo considerada, não existe a hipótese e nenhuma medida visando a racionamento de energia. Joia. Ministro, a gente se fala também muito dessa questão da alta da tarifa. Hoje o ministro Paulo Guedes, inclusive, fala de bandeiras. Isso. Vocês também estão participando dessa discussão. Isso deve acontecer com a criação de novas bandeiras para justamente evitar o aprofundamento da crise? Não, não é criação de novas bandeiras. Isso também não existe. O que existe é um procedimento padrão por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, que a cada ano, após o período úmido, que se encerrou agora em abril passado, eles fazem uma revisão das bandeiras tarifárias. E essa revisão é baseada no custo da energia que é gerada. Ninguém está aumentando o preço da energia. É que cada energia, cada fonte energética, seja ela hidráulica, que vem das hidrelétricas, seja ela eólica, que vem dos ventos, seja ela solar, que vem do sol, seja ela termoelétrica, que pode vir de gás natural, óleo combustível, diesel, seja ela de biomassa, se nós estamos gerando mais uma energia do que a outra, isso tem um custo. E isso a bandeira sinaliza, é para cobrir os custos da geração de energia. Então, não se está aumentando o preço da tarifa, apenas está se fazendo uma revisão baseado no despacho dessas fontes energéticas para prover energia aos consumidores brasileiros. Sim, isso fica a cargo da ANEEL. A ANEEL é que é responsável pelas tarifas, mas isso é feito de forma também transparente por parte da agência reguladora. Todos os agentes têm acesso a essas informações, como também as associações e os próprios consumidores. Ministro, a gente conversando aqui com o William e com o Saulo, eles inclusive nos abasteceram com informações de várias ações que acontecem no Ministério fora dessa questão da hídrica e também da privatização da Eletrobras. Queria falar um pouquinho do leilão do pré-sal da seção onerosa da Bacia de Santos e a previsão de vocês fazerem um leilão até dezembro para Atapu e Ceipá, é isso? Atapu e Sépia. A audiência pública deve acontecer agora no próximo mês, tem uma data. Está mantida essa previsão de vocês conseguirem fazer esse leilão do pré-sal nesse segundo semestre? Sim, nós vamos realizar esse leilão em meados de dezembro deste ano e estamos cumprindo um procedimento que é previsto,
que ainda vai passar pelo Tribunal de Contas da União. Nós já fomos ao Tribunal de Contas da União, já apresentamos, isso vai ser analisado pelo Tribunal de Contas da União, tem um prazo para que isso seja realizado, se não me falha a memória, são 90 dias, tem consulta pública, são diversos procedimentos, a Agência Nacional de Petróleo também tem que realizar algumas deliberações em cima disso, o próprio Ministério de Minas e Energia, o Conselho Nacional de Política Energética também já apresentou a sua resolução em relação a isso. Então vamos cumprir esse cronograma e realizar esse leilão no final do ano, que será o segundo maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo. Pois é, minha pergunta, esse dinheiro, esse recurso, ele pode também ajudar nesse processo ou não? São coisas diferentes? Não, são coisas distintas, completamente distintas. Os recursos que vão ser recebidos pelo leilão em si, que nós chamamos de bônus de assinatura, que já é um valor fixo de aproximadamente 11,2 bilhões de reais. Esses recursos, parte deles, a menor parte deles, vai para o Tesouro e a maior parte deles, se eu não me engano, cerca de 8 bilhões de reais, será repartido entre estados e municípios. Ou seja, esses recursos serão muito úteis, sim, para todos os entes federados. E o importante desse leilão é, primeiro, não só da abundância de óleo e gás que existem nesses campos, mas também pelos investimentos que serão feitos. Serão investimentos da ordem de 200 bilhões de reais nos próximos anos, e isso, evidentemente, gera emprego, gera renda e só benefícios para a sociedade brasileira. Ministro, o governo foi criticado no texto da MP da Eletrobras por causa da questão do incentivo da compra de energia das usinas térmicas. Eu vi que hoje o senhor participou de um evento, né, internacional sobre se comprometendo com o compromisso do Brasil de gerar outros tipos de energia através de biocombustíveis, tem o Programa Nacional de Hidrogênio. O governo está preocupado em dar essa resposta também em função disso, dessas críticas que recebeu, ou não? Sempre esteve preocupado em usar outras formas de gerar energia? Eu não entendi bem a crítica, né, e nem sei exatamente ao que você está se referindo. Mas essas termoelétricas, né, que foram colocadas pelo Congresso Nacional, 8 gigawatts de termoelétricas a gás natural, já fazem parte do nosso planejamento decenal de expansão de energia. Tá? Então, isso já estava previsto. O nosso plano decenal, ele prevê a contratação de 15 gigawatts de termoelétricas a gás natural. E essas termoelétricas a gás natural, elas vão substituir, parte delas, termoelétricas antigas, que são a óleo combustível, a diesel e mesmo a gás, que são ineficientes e que geram muito mais gás carbônico. O gás natural, ele é um insumo essencial na transição energética que o mundo passa, porque ele emite muito menos CO2, é uma energia mais limpa, e isso vai permitir que a nossa matriz, que já é a mais limpa do mundo, 85% dela é de energia limpa e renovável, ela continuará sendo assim e vai aumentar um pouco, 86% ou 87% na próxima década, por conta dessas termoelétricas a gás natural. O programa de combustível do futuro, ministro, vocês estão conseguindo tirar do papel, quer dizer, o que significa o programa para esse governo e na prática? Assim? Aqui nós não fazemos programa que fica no papel. Esses programas são aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética. Depois de aprovados, eles têm um plano de ação, metas estabelecidas, e isso é apresentado ao Conselho regularmente para que nós possamos ver se as metas estão sendo alcançadas e se é necessário fazer alguma modificação. Esse programa Combustível do Futuro, ele está dentro também desse processo em que o Brasil é um dos líderes mundiais escolhido pelas Nações Unidas para apresentar programas que contribuam para uma economia de baixo carbono.
Então, o programa Combustível do Futuro, ele visa exatamente isso. Então, nós consideramos o hidrogênio, nós consideramos o biocombustível, que é importantíssimo nessa transição, e outros tipos de programas que já estavam em andamento, agora nós juntamos todos eles, né, estamos trabalhando com os setores envolvidos e com a academia, com as universidades, com os institutos de pesquisa, para que a gente possa apresentar à nossa sociedade combustíveis para não só evitar emissões de gás carbônico, mas também que a gente possa ter uma economia sustentável. E o Brasil, nesse aspecto, ele tem todas as condições para ser e continuar sendo uma referência no mundo. Criar alternativas para não ficar só dependente de uma questão só. Não, o mundo está passando por um processo de eletrificação e nós temos que considerar todas as alternativas. Isso é, inclusive, sugerido pela própria Agência Internacional de Energia. E o Brasil, pela abundância de fontes energéticas que possui e também por ter uma matriz, como eu disse, bastante limpa, ele tem esses programas que vão efetivamente contribuir para esse processo de transição energética. Ministro, o senhor chegou a conversar com o presidente da Petrobras também para discutir formas de a gente vencer essa questão para garantir o abastecimento elétrico no Brasil também com a ajuda da Petrobras? Claro, porque essas usinas, por exemplo, termoelétricas, elas dependem de insumos como o diesel, o óleo combustível, o próprio gás natural. E a Petrobras é a maior empresa de petróleo e gás do país, tem um grande papel na distribuição e fornecimento desses insumos. Então, nós estamos trabalhando desde o final do ano passado para que esses insumos estejam disponíveis para os geradores de energia utilizarem quando necessário. Certo, ainda não se sabe de que forma, mas a ideia é acelerar essa produção aí de gás natural, por exemplo. É ter o gás ter o gás natural, a produção ela não cresce da noite para o dia. Ano passado cresceu bastante, cerca de 15% a produção nacional. Mas o que nós trabalhamos é para ter o insumo para a geração de energia no momento necessário, quando necessário. Ministro, para a gente encerrar, a gente que acompanha a política sabe que, e acompanha desde o início do ano, que o senhor acho que algumas vezes falou que nós passamos lá no início do ano pela maior crise hídrica em 91 anos, e vocês começaram um planejamento para fazer o enfrentamento dessa crise hídrica. Isso. No Congresso, a gente parece que acompanha esse momento, e houve algumas críticas por causa dessa questão, mas que parece uma ambição dos congressistas em relação a esse ministério que já foi por muito tempo ocupado por parlamentares. O senhor sente isso, que o senhor virou alvo deles, que alguém pode estar querendo o seu cargo ou não? Não, não sinto isso, muito pelo contrário, eu tenho uma relação extremamente fraterna, eu diria até, com o Congresso Nacional, um diálogo permanente. Nos últimos 2 anos e meio, nós conseguimos aprovar diversos projetos de lei que estavam já paralisados há 10 anos, diversos temas de aperfeiçoamento e atualização dos nossos marcos legais, que foram fundamentais, inclusive, para que nós tivéssemos melhores condições de enfrentar essa crise hídrica. Então, se eu não tivesse uma boa relação com o Congresso Nacional, se eu não tivesse esse diálogo com o Congresso Nacional, certamente nós não teríamos conseguido isso. Então, eu só tenho a agradecer ao Congresso Nacional por tudo que ele conseguiu realizar. E eu vou dar alguns exemplos aqui. O próprio leilão da sessão onerosa, que nós realizamos em novembro de 2019, era uma questão que já estava parada há 8 anos. E se não fosse o Congresso Nacional, nós não teríamos realizado aquele que foi o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo, que proporcionou bônus de assinatura de cerca de 80 bilhões de reais, investimento de 500 bilhões de reais para o país nos próximos 25, 30 anos, e isso tivemos a participação do Congresso Nacional. Outras medidas importantíssimas foram medidas provisórias do setor elétrico e também leis que estavam lá, como o risco hidrológico, que foram aprovadas também pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso. Nesses 2 anos, há 5, 6 anos, não se aprovava nenhuma medida do setor elétrico. Ou seja, isso é fruto de uma relação, como o presidente Bolsonaro diz, bastante sinérgica
com bastante sinergia com o Congresso Nacional, o Executivo com o Congresso Nacional. E o Ministério de Minas e Energia também está inserido nessa relação, e eu só tenho a dizer que nós avançamos muito, e eu agradeço muito a participação do Congresso Nacional dentro desse processo. O senhor não acredita no fogo amigo, que a gente diz, porque o senhor sempre foi muito solícito, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, no parlamento, as pessoas podem nem sempre ser tão amigas, assim. Não, mas eles têm sido. Eu não tenho nenhum... Teve com o presidente Lira, né? Tive com o presidente Lira, tive com o presidente Rodrigo Pacheco. Esse ano já fui 2 vezes à Comissão de Minas e Energia na Câmara dos Deputados, sempre com uma relação bastante aberta, franca, transparente e respeitosa, né? Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, eu particularmente não sinto nem fogo inimigo, nem fogo amigo. Entendi. Não, é que ontem, quando o presidente Lira falou para nós lá no Planalto sobre racionamento, o senhor já tinha conversado com ele na semana passada sobre isso, já tinha esclarecido que não teria, né? Foi numa segunda-feira que eu fui lá com o presidente Arthur Lira, conversamos bastante tempo, que eu expus a ele a questão da crise hídrica, né? E aquilo que o próprio presidente quis se referir, o presidente Arthur Lira, não foi racionamento de energia, mas foi a racionalização no uso da energia e das águas, né? Nós temos que, isso é importante para a nossa sociedade, cada um tem que fazer a sua parte. O governo, a sociedade, de uma maneira geral, utilizando melhor, né, a energia com eficiência energética e também utilizando as águas da melhor forma possível para que não haja desperdício. Isso é muito importante para todos. Ficou esclarecido depois que o senhor ligou para o presidente Lira? Claro, eu conversei com ele e ontem mesmo nós tivemos um contato depois que saiu essa informação e ele rapidamente esclareceu para a mídia o que ele quis efetivamente se referir. Tá certo. Obrigada.